Pessoal, bom dia. Nós vamos já iniciar nossa conversa. E ontem nós finalizamos, né, falando sobre preparo, falando sobre corretivos, falando sobre aplicação fosfatada e caminhamos, né, para a questão da recomendação de calcário complementar na cova ou no sulco e também a questão do fósforo, né? Aí eu mostrei para vocês alguns vídeos e combinei já de colocar a aula no ar, então a plataforma já está com as duas aulas e os slides de todo o conteúdo, né? Desde lá a primeira aula relacionada à, à questão do conceito, até a aula de ontem, mentira, até a aula de hoje, né? Já coloquei tudo no arquivo só, então já está disponível. Hoje eu coloco a aula de agora, né? E também os vídeos complementares e uma atividade e as atividades que eu estou devendo para vocês, né? Mas eu já deixo tudo atualizado entre hoje e amanhã. Então, nós vamos dar uma continuidade aqui no nosso assunto, sobre implantação da lavoura de café, e nós vamos falar um pouco sobre o espaçamento, né? O cálculo do espaçamento, o entendimento sobre o espaçamento, e de uma forma mais macro, mais ampla, de como esse espaçamento ele está relacionado ao stand, ele está relacionado a questões de bienalidade, ele está relacionado a questões de possibilidade ou não de mecanização de uma lavoura, por conta da questão, por conta do adensamento, e também nesse meandro de informações falar um pouco sobre o arranjo espacial, que é um conceito que pouco é trabalhado, mas ele é de extrema importância. Ou seja, nós não estamos falando apenas em um X número de plantas por hectare, mas também de como essas plantas estão dispostas na área, né? Uma coisa é trabalharmos com um plantio de 2 por 1, com 5.000 plantas por hectare, outra coisa é trabalharmos com 4 por meio, também são 5.000 plantas por hectare. Então, isso varia muito. Então, todo esse conceito nós vamos começar a trabalhar agora. Tá? Tudo certo aí, gente? Estão me ouvindo bem? Está vendo a apresentação? Tudo certo aí, gente? Tudo certo, Zé? Tá bom. Então, vamos lá. Nós vamos conversar primeiro sobre alguns fatores que influenciam na definição do espaçamento. E aí eu tenho uma questão muito interessante, uma passagem muito interessante que eu tive aqui quando eu cheguei em Muzambinho. Estou falando isso de 15 anos atrás, né? 15 anos atrás. Eu cheguei aqui em Muzambinho, eu trabalhava na Fundação Procafé em Varginha. Lá na Fundação, a Fundação tem um conceito muito forte, né, com relação a cultivares novas, melhoradas, melhoramento genético de café. E aí, quando eu cheguei aqui em Muzambinho, vindo da Fundação, produtores começaram a me procurar para ter informação sobre implantação de lavoura de café e quais eram os cultivares naquele momento mais adequados ao plantio. E aí eu falava, olha, gente, existem cultivares porte alto, existem cultivares de porte baixo, com diferentes estágios, formas de maturação, mais uniforme, mais precoce. E fui explicando e falava que o espaçamento variava em função da escolha do cultivar. E aí eu perguntava, olha produtor, tal cultivar precisa de ter um espaçamento mais adensado. Tal cultivar, por ser porte alto, tem que ser plantado um pouco mais distante. A resposta que eu tinha, em todos os casos, era impressionante. Aqui em Muzambinho, o espaçamento adequado para plantar lavoura de café é 2,5 por 1,20. E aí vinha um e falava 2,5 por 1,20 para café porte baixo, 2,5 por 1,20 para café porte alto. Eu ficava por entender por que era 2,5 por 1,20 definido. Conversavam sobre cultivares, mas não conversávamos sobre espaçamento. E esse pensamento naquele momento me fez refletir. Por que isso é definido?
Porque uma propriedade fez e aí muitos produtores visitaram e gostaram, tá certo. Mas isso não é uma questão fixa. Ou seja, existem vários fatores que influenciam na definição do espaçamento mais adequado para aquele talhão que está sendo implantado. Não é um negócio fixo. Antigamente era fixo, por quê? Porque era uma regra para que os produtores tivessem acesso ao crédito, via Instituto Brasileiro do Café. Hoje não mais. E dentre esses fatores, nós vamos começar a falar sobre o stand. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês: o que é o stand? Alguém pode me responder, por favor? O que é o stand? Número de plantas dentro de uma área, Zé? Número de plantas por hectare, exatamente, Natália. Só que, será que isso para nós basta? O cafeeiro tolera variações significativas no stand? Ou seja, existe um stand fixo para a lavoura de café determinado com pequenas variações? Ou essas variações, elas podem ser um pouco mais impactantes, um pouco mais amplas? Vamos dar um exemplo primeiro, para vocês irem pensando. A turma que é expert aí no milho, o stand de milho hoje, ele apresenta, vamos pensar, num híbrido simples, sistema de plantio direto, um material que apresenta transgenia para resistência a glifosato. O stand adequado para essa cultura, ele é em torno de quanto? Alguém pode me falar? Vocês já tiveram culturas anuais, já? A gente está até no milho agora. Então a resposta está fresquinha na cabeça de vocês. Quantas mil plantas por hectare? Depende de cultivar. Vamos pensar em híbrido simples. Mesmo assim, a variação é grande? Não, fica entre 60, 65, 70 mil plantas por hectare. Então, nós estamos falando em variação em torno de 10 a 15%, certo? Certo? Beleza. Lavoura de café. Vamos pensar. O cafeiro tolera variações significativas no stand? Existe lavoura de café com espaçamento de 3,80 por 1? 3,80 por 1, vamos ver o que isso aí significa. Estamos falando em 2.600 plantas por hectare. Existe lavoura de café? Existe lavoura de café com espaçamento de 2,80 por 50. Estamos falando de 7.100 plantas por hectare. Nós estamos conversando em algo em torno de 250% de aumento de estande. Uma saída de 2.600 plantas por hectare para 7.100. Isso é impactante? Vamos ver aqui, ó. 2.600 e 700. Estamos falando em 266% de aumento. Essa situação, gente, é muito particular de uma lavoura de café. O cafeeiro, sim, tolera variação significativa de estande. Situações onde nós conseguimos aumentar o número de plantas em 100%, 200%. E isso muda totalmente a dinâmica da planta. Existe um pesquisador dos antigos, né, da comunidade cafeira, chamado Antônio Vander Rafael Garcia. Eu tenho uma admiração técnica muito grande pelo seu Antônio Vander. Uma história muito, muito antiga na lavoura de café. E ele fala que o café é uma planta moldável. A gente consegue moldar o jeitão da planta
tendo o conhecimento dessas questões de stand e arranjo espacial. A planta modifica completamente a sua forma de crescimento, emissão de ramos plagiotrópicos, altura, distância entre os nós. Ela modifica o comportamento de florescimento, ela modifica o comportamento de maturação, ela modifica a sua capacidade produtiva. Quando a gente trabalha essas questões de número de plantas por hectare. Porque stand para nós é o número de plantas por hectare e a lavoura cafeeira aceita variações impressionantes, que poucas culturas do que eu conheço aceitam e conseguimos produzir de uma maneira satisfatória. E aí, vejam, olha que coisa interessante. Esse quadro aqui é um quadro que está na quinta aproximação. Fala de sistemas de plantio, né, de estandes, de até 2.500 plantas por hectare, até estande em torno de 10.000 plantas por hectare. E aqui algumas sugestões de espaçamento, e aqui um trabalho, né, um acompanhamento da equipe da quinta aproximação, falando da produtividade média que é encontrada, que é obtida com estandes com essas populações. Ou seja, até 2.500 plantas em média, na observação desses pesquisadores, desses consultores que escreveram a quinta aproximação, produtividades em torno de 20 a 30. E à medida que aumenta o stand, a produtividade também aumenta. Quer dizer, diminui o espaçamento entre as plantas, aumenta o stand e a produtividade também aumenta. Saímos do sistema tradicional para um sistema adensado. Então, isso tudo nós devemos considerar. Hoje, as lavouras de café estão em torno, vamos dizer assim, para implantação de novas lavouras, há um pensamento em torno de 4 a 6.000 plantas por hectare, em termos de estande para implantação. Estamos aqui, navegando entre o semi-adensado e o adensado. Então, essa situação, para nós, é uma evolução, é um caminhar no sentido do aumento da tecnologia. Tá? Mas isso requer algumas mudanças que nós vamos conversando à medida que a gente for evoluindo nesse assunto. Até aqui, alguém tem alguma pergunta a fazer? Podemos continuar ou tem pergunta? Pode continuar, Zé, tranquilo. Beleza. Eu já antecipei um pouco aqui, qual é a recomendação atual para estande? Antigamente, trabalhávamos em torno de 2.500 plantas por hectare. Espaçamento mais largo entre as linhas e mais largo entre as plantas na linha. Aqui é entre linhas e entre plantas na linha. Né? Qual é a recomendação hoje? O que nós estamos pensando em termos de espaçamento? Aí existe aqui uma linha, uma tendência que eu fiz para a gente refletir sobre isso. E quais as consequências disso? Positivas e não tão positivas assim. Algumas coisas são realmente preocupantes que nós devemos pensar. Há 30, 40, 50 anos atrás, o que se tinha de estande adequado para a lavoura de café era em torno de 2.500 plantas por hectare, sistema de covas, e isso era chamado, então, de livre crescimento, sistema de livre crescimento. Ou seja, as plantas cresciam de maneira por um longo tempo, o arbusto crescia por um longo tempo, as intervenções com podas eram drásticas, com recepa, ou em algumas situações mesmo, nem podava, apenas arrancava e plantava de novo. A lavoura ficava 30, 40 anos aí, sem qualquer intervenção. Ela tinha espaço, poucas plantas por hectare, um maior espaço entre as plantas e entre as linhas. Esse sistema, então, foi chamado de livre crescimento. E o tempo foi passando e vieram novas tecnologias, vieram situações que posicionaram quanto ao aumento do número de plantas por hectare, já com esse objetivo de aumento de produtividade. E aí vieram algumas consequências.
Passamos, então, a conviver com lavouras em torno de 4 a 6 mil plantas por hectare, né, numa transição entre o livre crescimento e o adensamento, passando aqui pelo semi-adensamento. Semi-adensamento, algo a mais do que 2.500 plantas por hectare, menos do que 5 mil plantas por hectare. Entendendo que, quando nós aumentamos o número de plantas por hectare, naturalmente, consequentemente, há uma elevação do nível tecnológico daquela lavoura, daquele talhão, e outras práticas precisam acontecer. Não basta, não basta plantar mais café por hectare. O que isso vai refletir? Né? Saímos, então, de um sistema de semi-adensamento para algo em torno de 6 a 8 mil plantas por hectare, que isso aí hoje algumas pessoas já estão fazendo, algumas propriedades já estão se convertendo, alguns talhões já vêm sendo colocados nesse stand, com maior número de plantas por hectare, e a partir de 5 mil plantas por hectare, nós já dizemos que é um sistema adensado. E aí vem algumas questões muito interessantes, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram produtores e outras pessoas, né, falando que o adensamento impede a mecanização. E aí os produtores só uma pergunta. Quando eu recebo ligação, vocês ouvem também, gente? Oi, Zé. Quando eu recebo chamada no meu celular, com esse fone de ouvido, vocês ouvem Aparece a vibração. só a vibração, né? É. Tá. Porque eu estou com esse fone Bluetooth hoje, que ele está conectado ao computador e conectado ao celular. Eu estou testando ele efetivamente pela primeira vez hoje. Me desculpe, tá? Eu ficar perguntando assim, mas é porque eu estou aprendendo. Então, hoje, a gente entende que né, voltando a essa reflexão dos dogmas, né, das falsas verdades, mecanização, ela não é limitada, ela não é impedida pelo adensamento. O que precisa acontecer é uma organização do arranjo espacial dessas plantas para que a mecanização aconteça em lavouras adensadas. Da mesma forma que outras práticas vão acontecer. Outras práticas serão solicitadas, serão exigidas quando nós temos uma elevação do nível tecnológico dessa lavoura. Bom, o que eu, Zé Marcos, percebo? Eu percebo que plantio em livre crescimento com menor stand ainda acontece? Ainda acontece. Porém, em pequenas e pontuais situações. Plantio de café, implantação de lavoura de café, com stand acima de 6 mil plantas por hectare, também vejo acontecer. Ainda em situações pontuais. Situações pontuais que eu digo, café porte baixo, produtor de altíssimo nível tecnológico, preparo da lavoura com aquele batedor de cova que vai lá a 60, 80 centímetros de profundidade, irrigação, elevação do nível tecnológico. O stand, ele vai levar a consequências e é preciso que haja um preparo, um arcabouço de práticas que atendam ao que a lavoura vai necessitar a partir do aumento do número de plantas por hectare. Agora, a grande maioria de produtores navega entre 4 a 6 mil plantas por hectare. Tá? Ou seja, nós estamos entre o sistema semi-adensado, que vai de 2.500 a 5 mil plantas por hectare, e o sistema adensado, que vai de 5 a 6 mil plantas. Ou seja, uma faixa de transição. E isso, para nós, é muito interessante observar. É muito interessante observar, porque nós percebemos produtores que plantam adensado e não gostam, e produtores que plantam adensado e se surpreendem. E nós vamos entender o porquê disso. Alguma pergunta até aqui? Esse slide que está na tela agora, vocês já viram quando eu estava falando para vocês sobre morfologia, fisiologia, relações existentes entre crescimento e produção do cafeeiro. Vocês se lembram disso?
né? Falamos sobre relação de fonte-dreno, dreno primário, dreno secundário, falamos sobre meristema apical, de ramo plagiotrópico, de ramo ortotrópico, taxa de crescimento aqui no caso de analidade, né? A taxa de crescimento de uma planta de café, quando ele está com produtividade, uma carga pendente maior, a sua taxa de crescimento, a sua capacidade de crescimento de emissão de novas folhas, quando a capacidade produtiva é menor. Falamos sobre o processo de diferenciação das gemas seriadas para a florada, em situação de plantas vigorosas. Falamos várias situações que são tocantes a essa questão de crescimento e a produção de café. E sobre isso, né, nós vamos trazer novamente essa discussão, porque isso impacta demais na escolha de espaçamento, e vocês vão entender por quê. E, consequentemente, espaçamento e, consequentemente, nas questões relacionadas ao número de plantas por hectare e o arranjo dessas plantas, né, como essas plantas estão disponíveis na área. Ou seja, é preciso entender o espaçamento, é preciso entender a capacidade de crescimento das plantas, é preciso entender as questões morfológicas de emissão de ramos, folhas, é preciso entender o comportamento morfofisiológico do cafeeiro para que a gente possa definir de maneira adequada, em função das características daquela propriedade, do nível tecnológico daquela propriedade, que é exatamente esse gráfico aí, qual o stand nós vamos indicar. Qual é o arranjo espacial que nós vamos indicar. Ou seja, não tenhamos verdades absolutas, porque tudo é relativo. Duas questões importantes na agronomia. Regra de 3 e depende. Então, vocês prestem atenção nisso. O adensamento impede a mecanização? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Em todas as situações, o adensamento impede a mecanização? Não, se for realizado de forma correta. Pois é. Então, se alguém já falou para vocês que lavoura adensada não é mecanizada, ou não pode mecanizar, e por isso não planta adensado, essa pessoa precisa compreender um pouco mais todos esses conceitos que nós já conversamos. Tá? Então, nós vamos evoluir nisso aí. Aqui, falando um pouco de taxa de crescimento, no ano cresce um pouco mais, no outro ano ela cresce um pouco menos, e depois há uma inversão, ou seja, bienalidade em taxa de crescimento, bienalidade em capacidade produtiva, num ano produz menos, no outro ano produz um pouco mais, e existe então a sobreposição entre taxa de crescimento e capacidade produtiva, numa situação que lavouras que produzem demais, que tem uma carga pendente muito alta, tem um dreno primário muito intenso, muito forte, e, consequentemente, o dreno secundário, que é crescimento meristemático, atividade apical de ramo plagiotrópico e de ramo ortotrópico, o crescimento ele é menor. Consequentemente, se o crescimento dos ramos é menor, nós temos uma capacidade produtiva menor. E aí toda aquela fotossíntese, todos aqueles fotoassimilados, aquela reserva, aquele vigor da planta é direcionado ao crescimento. Bom, então isso acontece ciclicamente. Quando essa amplitude de safras altas e baixas ela é muito grande, nós temos uma planta, uma lavoura com bienalidade de safras altas muito ampla e também, consequentemente, baixas produtividades em anos de safra baixa. Isso não é o desejado. O que nós queremos é diminuir essa amplitude de safra alta e safra baixa. Nós queremos que a lavoura de café tenha crescimento e produção todos os anos. Naturalmente, o cafeeiro é uma planta que, quando exposta ao sol pleno, mesmo em condições de alto sombreamento, ainda apresenta taxas de crescimento variadas em função de capacidade produtiva, de carga pendente. Mas a gente precisa atenuar isso. Nós precisamos achatar essa bienalidade. Isso está compreendido? Para a saúde financeira, para a realização das boas práticas em momento adequado, para a melhor utilização dos recursos disponíveis na propriedade e, consequentemente, de uma maneira mais ampla, para uma gestão eficiente da propriedade. Não adianta produzir muito e perder qualidade, perder café no chão, e também não podemos aceitar produzir pouco, tendo ainda
muita conta para pagar. As coisas têm que ser equilibradas. E o fator que mais equilibra isso, o fator que mais influencia é a definição de stand e arranjo espacial adequado. É o que mais impacta nessas questões de bienalidade. Isso está claro para todo mundo, gente? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Ou seja, o adensamento, obrigado, Natália, o adensamento, ele leva a um equilíbrio maior entre crescimento e produção. O que o adensamento faz? O adensamento, a elevação do número de plantas por hectare, vai levar a uma competição de café com café, de cafeeiro com cafeeiro. E, consequentemente, a planta, quando individualizada, pelo fato dela estar competindo por espaço, por água, por nutrientes, né, ela apresenta uma diminuição da sua capacidade de crescimento. Ou seja, nós faremos com que o café produza menos com o adensamento por planta. Porém, a gente aumenta o número de plantas por hectare. E diminui a bienalidade. Colocando o maior número de plantas por hectare, nós fazemos o cafeeiro competir com o seu vizinho. Naturalmente, ele cresce menos, ele produz menos, mas o aumento do número de plantas leva a um aumento da produtividade no índice de 20% a 30%, em média. E ainda observem isso, a diminuição da bienalidade. Há um equilíbrio maior entre taxa de crescimento constante e capacidade produtiva, ou seja, a amplitude, essa diferença aqui, ó, entre produção alta e produção baixa, crescimento pleno e crescimento minguado, isso aqui é diminuído. Há um achatamento dessa distância. E nessa questão, é muito importante a gente entender o que é esse arranjo espacial, né? O que é a definição do arranjo espacial? Como que nós entendemos o arranjo espacial? Arranjo espacial, ele é diferente de stand. O arranjo espacial, ele é complementar ao stand. Quando a gente pensa em espaçamento, significa como as plantas estão dispostas na área. Qual é o jeitão, o espaço livre que aquela lavoura tem, o comportamento que ela vai apresentar em função das distâncias entre plantas na linha e entre as linhas de plantas. Ou seja, o arranjo espacial é a disposição espacial dessas plantas na área. Varia? Varia muito, para o mesmo espaçamento. Como eu dei um exemplo, uma coisa é uma lavoura de 5.000 plantas por hectare de 2:1 e uma lavoura de 5.000 plantas por hectare de 4:5, que é o exemplo que nós vamos conversar ali. O cafeeiro tolera variações significativas no arranjo espacial? Sim, tolera. Tolera. O cafeeiro, como diz o Antônio Wander, é uma planta moldável, é uma planta plástica. A gente consegue moldar a planta e, obviamente, mudar o seu comportamento morfofisiológico, mudar o seu comportamento de produção. Tá? E é preciso conhecer. Vamos analisar isso aqui. É o exemplo que eu tenho falado para vocês desde o início dessa aula. Um espaçamento de 4,5 entre linhas e entre plantas, né? 4 entre linhas e meio entre plantas, 2 entre linhas e 1 entre plantas. Nós temos uma mesma área de 2 metros quadrados por planta e o mesmo estande de 5.000 plantas por hectare. Esse exemplo, ele é um exemplo, para nós, vamos dizer assim, ele é didático. Né? Ele é didático. Eu estou levando no extremo da distância entre as linhas, no extremo da proximidade entre as plantas. No extremo da proximidade entre as linhas, porque plantar menos que isso é complicado, a não ser que se trabalhe com arranquio de linhas. E aqui, para café porte baixo, né, o porte alto ainda vai até 1,20 m, vamos entender que seja também o extremo do espaçamento, da distância entre as plantas na linha. Extremos. Tá? Vamos entender. Lavouras cafeeiras com estande semelhante, igual a 5.000 plantas por hectare, porém de 4,5 e 2:1. Entre linhas. Maior largura na entrelinha para essa lavoura número 1. Menor largura para a lavoura número 2. Qual é o impacto disso? Qual lavoura vai ser mais
Arejada. Qual lavoura nós vamos possibilitar um trânsito mais fácil de máquinas mais largas? Tá? A de 4 metros. É exato. No caso das entreplantas, 4 por meio, plantas mais próximas, 2 por 1, plantas mais distantes na linha de plantas. Distância entre as plantas. Qual o comportamento disso? Qual é o crescimento? Em qual situação, lavoura número 1 ou lavoura número 2, haverá um maior crescimento, um maior desenvolvimento de ramos plagiotrópicos entre as plantas? Aquele ramo cruzado, planta de cá e cruzamento de ramos. Em que situação? 2 por 1. Plantas mais distantes. Consequentemente, nessa lavoura aqui, haverá produção entre as plantas na linha. Haverá produção nos ramos plagiotrópicos no espaço entre as plantas na linha. Vamos pensar na colheita mecanizada. Em qual situação nós teremos maior eficiência de retirada de fruto da planta? Lavoura de 4 por meio ou lavoura de 2 por 1? Percebam os detalhes. Lavoura de 4 por meio, essa distância de meio metro entre as plantas na linha, ela leva ao maior desenvolvimento de plantas desenvolvimento dos ramos para fora da linha, não entre as plantas na linha. Então a planta fica achatada e ela tende a crescer mais esses ramos, sentido a linha da lavoura. Ou seja, menor crescimento de ramos entre as plantas, consequentemente menor florescimento e menor produção entre as plantas. Isso facilita a colheita mecanizada, porque não fica muito ramo pendente, muito fruto pendente no ramo. Percebe tudo é vantagem e desvantagem. Podas, 4 por meio, maior atenção devido ao menor espaçamento entre as plantas. Menor competição por espaço. Porque a planta aqui, nesse caso da lavoura 2, ela vai estar mais... Ela vai ter um espaço para poder crescer mais redonda. Né? Aqui vai existir uma competição mais intensa nesse espaçamento de meio metro. Existem situações da lavoura arquear, ficar assim, ó, começar a ir planta para um lado para o outro. Em especial lavoura de porte alto. Em espaçamento de meio metro, por isso nós nem recomendamos. Arejamento, 4 por meio, maior ventilação, 2 por 1, um ambiente mais úmido. Consequentemente, maior ocorrência de ferrugem, consequentemente, maior ocorrência de broca. Ainda com a manutenção de frutos entre as plantas que vão crescer ramo entre elas, difícil colheita. Então fica mais fruto, ventila menos, mais úmido. A dinâmica fitossanitária ela muda. A questão da poda muda. Retenção de umidade, ambiente mais seco, lavoura de 4 por meio, maior ventilação. Ambiente mais úmido, lavoura mais adensada, arranjo espacial em torno de 2 por 1, tudo isso com o mesmo stand. Vamos imaginar uma área perto de uma represa, uma área de grota, uma área de retenção de umidade. Qual espaçamento nós vamos escolher? E pensem, eu estou falando para vocês de extremos. Existe todo um pensamento entre isso, tanto entre planta quanto entre linha. Mecanização. 5.000 plantas por hectare, 4 por meio. Maior possibilidade para máquinas de grande porte, como eu disse. 2 por 1, não anda trator. Se for trabalhar a mecanização com máquinas portáteis. É possível mecanizar? Sim, é possível mecanizar com máquinas portáteis. Esse quadro, ele está claro para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta? E uma questão. Eu dei alguns exemplos, hein? Alguns exemplos. A mudança, ela é drástica. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Tranquilo, Zé. Beleza? Ô Zé, Pois a não? lavoura de 2 por 1,
ela seria um pouco mais resistente à estiagem, né? A lavoura de 2 por Porque, 1, porque ela teria eu mais acredito que raízes sim. próximas da planta. Eu acredito que sim, viu, Otávio? Aham. Eu acredito que sim, porque há uma possibilidade de diminuição da evaporação, porque o solo fica menos exposto, tem maior cobertura do solo pelas plantas de 2 por 1, é um ambiente um pouco mais úmido, então, consequentemente, a evapotranspiração também diminui. Mais alguma pergunta, gente? Só isso mesmo. Tirem, por gentileza, da mente de vocês esse pensamento que muitas pessoas já lhes falaram que adensamento é ruim e que adensamento impede a mecanização. Deleta isso da cabeça. As coisas são muito pontuais e tudo depende de situações. Tá? Isso não é regra, mas é algo a se pensar, mas não é regra. Vamos falar algumas observações. O cafeeiro tolera variações significativas no estande, porém com ajustes, com os devidos ajustes no manejo da lavoura de café. Isso vai impactar de maneira importante. Concorda com essa frase? Alguém discorda? Podemos mexer no estande, mas uma lavoura de 6 mil plantas por hectare não pode ser manejada como uma lavoura de 3 mil plantas por hectare. Certo? O aumento do estande sinaliza um possível aumento da produtividade da lavoura de café. Isso não é regra. É uma sinalização por conta dessas questões de maior equilíbrio de relação de crescimento e produção. Concorda com essa frase, gente? Beleza? Alguém discorda? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Essa frase ela tem uma informação muito importante, hein? Muito importante. Essa aqui também ela é fera. A elevação do nível tecnológico é necessária em casos de estandes mais adensados. Eu vou colocar um fórum sobre implantação, valendo ponto, sobre essas frases aí. A elevação do nível tecnológico é necessária em casos de estandes mais adensados. Isso é uma afirmação. Alguém discorda? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Muito bem, Eu vamos concordo. passar. Eu também concordo, né? Eu acho essa frase uma das mais interessantes. Uma das mais interessantes. Nós não vamos falar em aumento de estande, nós vamos falar em 5.500 plantas por hectare. Vamos catou aí, né, gente? Nós não vamos falar em 6.000 plantas por hectare de lavoura de maturação desuniforme, de um cultivar que é suscetível à ferrugem. Nós não vamos falar em safra zero com 4.000 plantas por hectare com catuai, pelo amor de Deus. Nem com mundo novo. Uma planta daquele tamanho, ainda suscetível à ferrugem. Isso tudo é um pacote tecnológico, entre aspas, né? Ou um arranjo tecnológico que tem a questão da elevação do estande como um ponto primordial. Aí sim nós falamos em V70%. Porém, há quem diga que em lavouras adensadas, em função da maior exploração do solo por um maior volume de raiz, nós podemos trabalhar com V de 50. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Existe informação científica sobre isso. Aumento do estande, aumento do número de plantas por hectare, pode acarretar em um entendimento de que o V% pode ser reduzido para 50%. Vamos pensar nisso. É necessária a compreensão da influência do arranjo espacial das plantas no manejo da área. Essas frases, elas são frases que nós podemos entender a partir de uma conversa prévia, de tudo que nós falamos até agora. Ou seja, muda tudo. Muda tudo. Tá? E aí vem essa questão da cultivar que eu já trouxe o gancho. Né? Qual é a melhor cultivar? Uma coisa eu garanto para vocês, Catuai e Mundo Novo não são.
Só que a melhor cultivar depende da situação da propriedade. A melhor cultivar depende das características a serem adotadas pelo produtor, do entendimento da consciência dele a respeito do que é elevação de nível tecnológico. Tá? Não estou falando que Catuai Mundo Novo não deve ser plantado. Ele deve ser plantado, sim, para quem quer trabalhar em sistema antigo. Quem for trabalhar com análise de solo a cada 2 anos e adubação mais ou menos, pode plantar Catuai Mundo Novo que aguenta. Mas é mediano. Quer elevar o nível tecnológico, trabalhar com manejo fitossanitário mais adequado, amostragem, trabalhar com qualidade de café, trabalhar com exportação, cafés especiais de maior densidade, boas práticas agrícolas, Catuai Mundo Novo. Não é recomendado. Frutos vermelhos ou amarelos? Qual o impacto da cor do fruto? Pô, mas tem gente que ainda fala café amarelo é melhor que vermelho, né? Se a gente fizer uma avaliação desses concursos de qualidade aí, desses últimos 10 anos, a diferença é muito pequena, né? É muito mais questão de manejo, porque a qualidade do café é construída. Ela não é só questão relacionada a cultivar. Um café amarelo mal trabalhado em termos de fertilidade dificilmente vai produzir um café de qualidade igual a um vermelho muito bem mantido. Isso é questão de manejo. Café porte baixo, porte alto, produz mais que cultivares de café porte alto? Essa pergunta eu já fiz para vocês na aula de morfologia e fisiologia. Café porte alto produz mais que porte baixo? Essa é uma pergunta. Alguém me responda, por favor. Não, mesmo tanto. Não. Produz o mesmo. Por quê? Porque a produção está no nó. E a diferença de porte é a distância entre os nós, onde não tem gema. Veja, a quantidade de gemas, a quantidade de nós, a taxa de crescimento, ela é semelhante para cafés de porte alto e porte baixo vigorosos. Agora, nós não podemos comparar um café porte baixo que não tenha vigor com um café porte alto que tenha vigor. A questão não é o porte, a questão é o vigor do cultivar. Né? A última, então, o nosso último slide, né? Dessa questão do cultivar. O que deve ser observado para escolher uma cultivar de café? Deve ser considerado características dessa cultivar, as questões climáticas, as questões de solo, o nível tecnológico do produtor, o pensamento dele acerca das demandas de novas cultivares em termos de boas práticas agrícolas. Uniformidade de florado, uniformidade de maturação. Uma série de coisas relacionadas a vigor, crescimento, produção, capacidade de resposta à poda. Por isso, naquele material de cultivar, eu deixei para vocês aquele link, né, que fala de todas as cultivares de café hoje que podem ser recomendados, que estão registradas no Ministério da Agricultura, para serem recomendados ao plantio. Né? Cada uma com as suas características. A escolha da cultivar depende, então, do porte das plantas. Porque hoje nós temos café porte alto e café porte baixo. Né? Existem produtores que aceitam melhor café cultivares porte alto, têm preferência por porte alto, e existem produtores que têm preferência por porte baixo. Hoje, a gente observa que há uma predominância para café de porte baixo, escolha de cultivares porte baixo, para facilitar tratos culturais. Mas existem também cultivares de porte alto que são excelentes. Né? E aí é preciso observar. A cultivar, ela influencia na definição do espaçamento por conta do porte das plantas. E essa aqui é uma questão interessante. Olha, café porte baixo apresenta um diâmetro de copa que varia entre 1,6 a 1,8 metros de distância, de diâmetro, a circunferência da planta. A altura dessa planta varia entre 2,5 metros a 3 metros e a recomendação para o espaçamento entre as plantas na linha é de 0,5 metro a 0,8. Nós não recomendamos distâncias menores do que 0,5 metro, porque senão essas plantas podem tombar, entortar e cair.
E nós também não recomendamos distância maior do que 0,8. Porque em situação mais distante do que 0,8, a planta tem um espaço muito grande para crescer. E aí vai lá aquela situação de bienalidade. Cresce muito, produz muito, cresce pouco, produz pouco, aquela situação toda. Ou seja, café porte baixo, espaçamento recomendado entre as plantas na linha, entre meio metro e 80 centímetros. E essa mesma reflexão nós temos para porte alto. O porte alto tem aí um diâmetro de copa maior, ele é mais largo, a distância internodal dele é maior, de 2 metros a 2,20 metros de largura, uma altura que vai aí de 3 metros a 3,5 metros, mas existem situações de 4 metros, dependendo da idade daquela planta, do espaçamento também, né? E o espaçamento entre as plantas na linha para porte alto, que nós recomendamos? Não menos que 0,8 e não menos que 1,20, pelas mesmas situações discutidas nas recomendações de porte baixo. Ou seja, as plantas vão entortar, vão arquear, pode até tombar, estiolar demais, perder saia muito rápido. E aqui elas vão ter espaço demais para crescer e bienalidade menor. Então essa é a recomendação para espaçamentos entre as plantas na linha, para porte alto e porte baixo. Também devemos escolher a cultivar em função da época de maturação. E essa conversa aqui, gente, ela vai longe. Ela vai longe, porque existem muitos fatores que influenciam na época de maturação dos frutos. Rapidamente, né? Existem cultivares de café com maturação precoce. A maturação precoce, a colheita, ela pode acontecer entre abril e maio. O café amadurece um pouco mais cedo. Maturação mediana, junho e julho. E maturação tardia, agosto e setembro. Existem cultivares que apresentam maturação, ou maior parte dos frutos maduros, de maneira precoce, mediana e tardia. Isso varia. E é extremamente importante a gente observar que o adensamento leva ao atraso da maturação dos frutos. Lavouras adensadas tendem a amadurecer os frutos mais tardiamente. Então vamos pensar o seguinte: eu não posso recomendar uma cultivar de café tardia para ser plantada adensada. Eu não posso recomendar o plantio com maior espaçamento, menor estande de cultivares precoces. Se eu recomendar um cultivar precoce, plantio espaçamento largo, esse cara vai amadurecer muito cedo e vai produzir demais. Vai ter depauperamento. Se eu recomendar um café de maturação tardia, plantado adensado, esse cara vai colher, vai entregar fruto maduro lá em setembro, outubro. E aí sobrepõe colheita. Então nós vamos ter que fazer uma análise. Regiões mais quentes, também a temperatura também influencia. Regiões mais quentes antecipam a maturação. Regiões mais frias atrasam a maturação. Altitudes maiores, menor temperatura média diária, atrasa a maturação. Altitudes menores, regiões mais baixas e mais quentes, antecipa a maturação. Ou seja, em regiões mais quentes, nós devemos indicar cafés tardios. Em regiões mais frias, nós devemos indicar cafés precoces a médios. Se eu indicar um café tardio para uma região fria, colheita muito mais tardia ainda. Se eu indicar café precoce em região quente, esse café vai amadurecer em março, abril. Primeira baixa. Qualidade baixa. Café de baixa densidade. E essa mesma reflexão também acontece com relação à uniformidade dos frutos. Existem cultivares de café que são desuniformes por natureza e cultivares de café que são uniformes por natureza. E essa é uma questão extremamente importante. Porque para a planta, a desuniformidade, ela é desejável. Por quê? Porque nós temos ali, nós observamos ali, frutos em diferentes estágios de maturação e, consequentemente,
drenos em fases diferentes. Opa, fecha a porta da janela também. Olha o barulho do trator. Isso é desejável para a planta, porque é filho em estágios diferentes de desenvolvimento. Para o cafeicultor, nem tanto, porque a qualidade vai ser prejudicada. Agora, a uniformidade. Filhos em mesmo estágio de maturação, dreno tudo junto. Para a planta não é o desejável, porém para o produtor é desejável. O que é mais importante para o produtor que vocês estão dando assistência? Entender também que o adensamento leva à desuniformização de florada e consequente maturação. Então, o adensamento influencia na época e na uniformidade. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Tranquilo, Zé. Esse assunto é bastante complexo. Eu não gostaria que vocês ficassem com dúvidas. Eu posso avançar? Pois não, pode falar. O que acontece se plantar uma variedade tardia numa região que já é naturalmente tardia? Já é região fria? Você vai ter sobreposição. Você vai ter café verde e abotoação para florada. Mas e a qualidade? Café verde? Café não completa o ciclo. Não maduro? Ele vai amadurecer muito tardiamente. Vai dificultar a colheita, por exemplo. Imagina uma lavoura que está amadurecendo com o café já abotoando. Como colher isso? Sem danificar a próxima produção. Colheita seletiva. E aí? Colheita seletiva. E aí? Eu te pergunto. Não adianta falar, tem que pensar sobre o que está falando. Tá? Não, certo, faço colheita seletiva. E aí? Aí eu cego essas frutas. Faço o processo que eu quero fazer. Só que maduro de variedade tardia. Aí, se você for fazer um trabalho de colheita seletiva por 3, 4 vezes na lavoura, uma lavoura tardia em ambiente frio, que vai desuniformizar essa florada e essa maturação, e levar esse processo de maturação por mais tempo, e você vai fazer colheita seletiva, excelente. Você vai ter cafés excepcionais. Boa densidade, excelente característica sensorial, mas não pode fazer derrista total. É uma situação. Qualidade altíssima, eu garanto. Mas ele vai ser tardio e desuniforme. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Adequem as escolhas em função do perfil do produtor. Entenda que essa é uma situação que acontece. O produtor quer fazer um talhão de arara para ganhar concurso de qualidade de colheita seletiva, e vai ganhar concurso de qualidade. Mas vai ter que passar na lavoura 4, 5 vezes. Mas ele vai ganhar concurso de qualidade. Eu garanto.